sem perda de tempo, porque ainda tem mais uma programação. Abre suas Bíblias no livro de João, capítulo de número 3. Aleluia. Não vou falar sobre mãe não, porque João capítulo de número 3, versículo de número 36. Um versículo bastante conhecido, que nos diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Amém. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O assunto da salvação, ele é bastante extenso. Cada um só dá tempo de falar um pouquinho, né? Quando se fala de salvação. Mas o assunto da salvação ele é bastante extenso. E o crente só ganha quando ele começa a ler os versículos que falam sobre a salvação, para descobrir o que é a salvação. E nesse texto aqui, em João capítulo 3, versículo 36, ele é uma referência lá de João capítulo de número 11, quando fala da morte de Lázaro. Quando as suas irmãs vão falar com Jesus que ele já estava morto, e Jesus diz para ela que se creres verás a glória de Deus, e que aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. Então esse aqui é um versículo que é uma referência à morte de Lázaro. Claro que morte de Lázaro estava morto fisicamente, e Jesus chegou ali para ressuscitá-lo. Mas nessa noite eu quero falar um pouco sobre essa vida, esse viver que Cristo falou aqui nesse capítulo de número 3, no versículo de número 36. Ele dá uma sentença, vamos dizer assim: se eu crer que ele é o Filho do Deus vivo, se eu aceitá-lo como o meu Salvador, se eu crer que ele, além de ser Filho de Deus, ele é o único Salvador que pode me levar para o céu e me dar a vida eterna ao lado de Deus, porque a vida eterna, na verdade, temos todos vão ter, só que um vai ter a vida eterna com Cristo e o outro para a morte eterna no Hades, no inferno, né? Então nós temos a escolha agora. Alguns dizem aí que ainda quando há ainda vida, há esperança. Então é uma escolha, e cada um tem a sua escolha. Cada um escolhe o que quer ser, cada um escolhe o que vai ser, e cada um escolhe se quer ser salvo ou se quer ficar perdido. Mas o Senhor, ele faz de tudo para alcançar o nosso coração. Ele faz tão bem feito que ele deixou o seu Espírito para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, a fim de que ninguém se perca. A vontade de Deus é que nenhum ser humano se perca. A vontade de Deus é que ninguém vá para o lugar que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, quer nos alcançar nossos corações, nossas mentes, nossas intenções, nossas vontades. Deus quer nos possuir por inteiro, porque Ele quer mostrar em nós, manifestar em nós a sua bondade, a sua glória, a sua vontade. Louvado seja Deus. E aí o Senhor Jesus diz, aqui no João capítulo de número 3, que aquele que crê nele, aquele que tem fé, aquele que tem certeza que Ele é Deus, aquele que tem convicção que Ele é Deus, tem a salvação, tem a vida, né, eterna. Mas aquele que não crê, infelizmente, não verá a vida eterna. E aí, irmãos, eu vou adiantar aqui, eu vou fazer o máximo aqui para me resumir. E aqui, aí eu fui ver a referência disso aqui lá em Abacuque, no capítulo de número 2, no versículo de número 4, já falando já do Salmo, diz que eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então eu quero falar aqui nessa noite do viver do justo, daquele que foi justificado pelo sangue de Jesus.
não. Eu faço tanta coisa ainda, né? Eu pego tanto ainda. Mas quem te justifica é o sangue de Jesus na cruz do Calvário derramado por você. Se fôssemos olhar para as nossas obras, para a nossa vida, todo mundo diz isso. Eu não mereço, realmente. Nós temos que pensar assim: eu não mereço, mas Deus quis me amar. Deus escolheu me amar. Deus me amou eu estando ainda nos meus delitos e pecados. E Ele amou tanto que deu seu Filho unigênito para nos salvar. Então o que nós temos que fazer? Abraçar esse amor, ainda que não sejamos merecedores, ainda que não tenhamos nenhum mérito, mas abraçar esse amor e acreditar que esse amor é tão grande que vai me lapidar até o dia da minha ida para o céu, né? Deus começou a boa obra, foi cantado aqui. Deus começou a boa obra, Ele está aperfeiçoando, Ele está se movendo em nós, Ele está fazendo em nós, né? Tenha paciência, não desista. Mas tem algo, irmão, que eu faço toda vez, eu me arrependo, eu não quero fazer, eu faço de novo. Então, se você se arrepende, é porque você não gosta de fazer. Então, o Espírito de Deus vai te dar força e você vai vencer e vai viver em Cristo Jesus. Ontem eu vi um pastor falando, anteontem eu vi uma mensagem, um pastor falava que um certo irmão chegou para ele e falou: pastor, eu acho que eu não sou salvo. E ele falou assim: por que você acha que você não é salvo? E aquele homem falou: porque é uma briga muito grande dentro de mim. Eu faço uma coisa que eu não quero fazer e eu me arrependo, e aquela guerra travada dentro de mim. Aí ele falou assim: então você é salvo. Daí o sinal de que é salvo. Há uma guerra dentro dele, ele não quer pecar, ele luta o tempo todo para contra o pecado. E quando ele falha, ele se revolta de ter falhado. Então você é salvo, louvado seja Deus. Agora, quando a gente gosta de pecar, não pode gostar de pecar, né, irmãos? Mas o Espírito de Deus está com a igreja, e Ele conduz a igreja, e Ele fortalece a igreja. Então, quando diz que o justo, pela sua fé, viverá, pela sua convicção, viverá, pela sua certeza em Cristo, viverá. Eu fui ver o que significa essa palavra viverá, irmãos. E no original, viverá é viver, estar vivo, estar preservado, florescer, desfrutar a vida, viver em alegria, respirar, estar animado, recuperar a saúde, viver continuamente. Você viu quantos benefícios tem as pessoas que acreditam, que têm convicção, que têm fé? Essas pessoas, esse tipo de gente que tem convicção, que tem fé. Deixa eu ver se aqui tem algum desse tipo de gente aqui nessa noite. Deixa eu ver se aqui tem alguém que tem fé nisso que eu estou falando. Aleluia. Então, se eu tenho essa fé, se eu acredito que esse Deus, Ele é quem Ele
porque a nossa vida vem de Deus. Para ter essa vida em nós, existem condições. E são várias, mas uma das condições para termos a vida de Deus em nós, segundo a palavra do Senhor, eu escolhi algumas aqui. A primeira é ouvir o que Deus diz, que está em Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 1, que diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais. Aleluia. Então, para mim ter vida, essa vida de Deus, porque existe vida e vida, né? Existe por aí a vida que você vê, a gente fala assim, isso não é vida para você viver. Parece até um negócio meio estranho. Mas essa vida aqui, essa vida de você florescer quando você não tem aparentemente você não tem mais nada, alguém tem como se levantar e de repente você floresce, né? De repente você renasce. É a vida de Deus que está injetada em você. Então você precisa ouvir, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. E ouvir a palavra do Senhor, irmãos. Não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir o que eu quero ouvir, mas é ouvir a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai me dar vida. Aleluia. É aquilo que sai da boca de Deus que vai me dar vida. Glória a Jesus. E Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto. Olha só, Moisés falando para o povo que os céus e a terra eram testemunhas de que ele estava propondo para o povo de Israel a vida e a morte. A nossa escolha nos levará ou para a vida ou para a morte, a bênção e a maldição. Ninguém quer ser amaldiçoado, é impressionante, né? Quando se fala de maldição, corre logo, todo mundo corre logo. Está repreendido, está amarrado, Deus me guarde, crê em Deus Pai, fala um monte de coisa. Ninguém quer ser amaldiçoado, mas para não ser amaldiçoado, irmãos, nós temos que trilhar o caminho da bênção. E o caminho da bênção é ouvir a palavra de Deus e cumpri-la. Aleluia. Então, a bênção e a maldição. Aí olha o que Moisés fala: escolhe. Lembra que eu falei? Que a vida depende da nossa escolha? Aí Moisés fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Observe que de acordo com a escolha que eu tomo, a minha semente também vai receber ou a bênção ou a maldição. Isso é muito sério para nós, viu, mães? Dependendo das nossas escolhas, da nossa conduta, os nossos filhos vão receber a bênção ou a maldição. Moisés disse: escolhe. É você que escolhe com quem você vai casar. É você que escolhe que faculdade fazer. É você que escolhe que tipo de serviço, a não ser que não apareça isso que você quer, então não vai passar fome e vai trabalhar em outro, não é verdade? Aí não tem muita escolha não, aqui não é verdade. Então, gente, mas é você que escolhe. É você que escolhe se você tem dinheiro que você vai comer, se você não tem, como que tem também. E pronto, e glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Mas se você tem, é você quem escolhe, meus irmãos. Nós temos que ter uma fé inteligente. Nós temos que ter uma mente que raciocina. Porque eu canso de dizer, o evangelho ele é simples, é nós que complicamos as coisas. Se nós seguirmos a palavra de Deus como ela é, sem complicar as coisas, o nosso Deus nos dará direção. Ele nos dará como nós fazemos nessa terra e sermos felizes. Aí ele disse assim, ó, olha a escolha. Que escolha é essa? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e se achegando a Ele, pois é Ele a tua vida e a longura dos teus dias. Você já prestou atenção que é difícil um crente fiel morrer logo? Alguns Deus leva logo, Deus sabe o futuro, mas tem uns como Madalena e irmão Sebastião já passou por cada coisa nessa terra, e eu oro a Deus que Deus deixe eles conosco, porque são pessoas que você aprende, absorve. Como aquela mulher vai na minha casa, todas as vezes que aquela mulher chega na minha casa, eu sei que eu vou receber uma porção de Deus para a minha vida. Meu esposo tem o mesmo pensamento. Por quê? São mulheres, uma mulher que toda madrugada ela está de joelhos. Quando eu me acordo de madrugada, porque eu lembro que Madalena está de joelho, eu estou querendo dormir, eu morro e me ajoelho também. Porque é uma mulher que já tem o quê? Uns 80 anos quase, né? Mas não se cansa, né? Não se cansa de estar diante de Deus, se achegando a Deus.
fique lá. É uma receita infalível. Mesmo que você não tenha palavra, fique lá, porque Deus é fiel e Ele não vai deixar você ficar falando sozinho. Deus é aquele que te faz companhia. Deus é aquele que tem prazer em estar contigo. Ele não é aquele pai ausente, Ele é aquele pai presente, bem na hora da angústia. Ele te sustentará nas suas tribulações. Nós somos tentados a pensar com Deus como nós pensamos com nossos pais, com as pessoas aqui na terra. Nós nos afadigamos, nós nos cansamos, nós ficamos, às vezes nós queremos ficar sozinhos sem ouvir a voz de ninguém, porque nós estamos com a mente muito sobrecarregada, mas Deus não. Deus não dorme e nem tosqueneja, e nem tampouco se cansa, e nem tampouco se cansa de ouvir a voz do seu povo. Então os ouvidos de Deus estão bem abertos para ouvir a voz daqueles que estão vivos, daqueles que mesmo fraquinhos estão animados para se chegar a Ele. E nessa noite eu sei que Ele quer se chegar a ti e quer que você também se achegue a Ele para te dar vida, para te levantar, para te animar de novo, para restaurar a tua saúde, para restaurar a tua vida espiritual. E aí, no Provérbios capítulo 4, versículo 4 diz assim: e Ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. E Provérbios também diz: deixai os insensatos e viveis. E vivei. Escolha. Tem muita gente que até tem vida em Deus, mas a companhia que ele anda, as companhias que ela anda, rouba a virtude dela, rouba aquilo que ela ouve na igreja, rouba aquilo de precioso que Deus fala com ele, porque são pessoas insensatas, são pessoas que não têm intimidade com Deus, que não têm vida com Deus, e seca a outra pessoa, absorve tudo que a outra pessoa tem e deixa ela seca, deixa ela sem vida. Então, é um conselho de Deus para a igreja. Os novos convertidos têm que ter muito cuidado com quem anda, com quem conversa, porque nossos ouvidos costumam se dizer que ele é a boca da alma. Depende do que você ouve, você fica todo atribulado, fica com o seu coração angustiado, mas quando você ouve a palavra do Senhor, ela te renova, ela te vivifica. Então nós temos que escolher pessoas que estejam do nosso lado para nos ajudar a levantar. Tem pessoas que ela não tem uma vida firme e ela quer ajudar a pessoa que está toda desagaçada também. Cuidado. Primeiro nós temos que se firmar em Deus para poder ajudar alguém. Não é verdade, irmãos? Isso não é acepção de pessoas, não. Isso é cuidado, porque o apóstolo chegou a dizer que você que está em pé, cuide para que não caia. Então, firma suas raízes para baixo, né? Se humilhando diante do Senhor, e Deus vai te fortalecer, e aí sim você vai ser aquela árvore que alguém chega e pode se acolher, ficar embaixo da sombra das suas folhas e poder se alimentar do seu fruto também, porque nós somos árvores que podemos também, irmãos, dando da sombra para aquele que está no sol causticante dessa vida, como também dar fruto para aqueles que estão à nossa volta, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar de Deus. Mas o segredo aqui, tem muitos, irmãos, mas esse aqui que nós estamos falando é ouvir, mas não é aquele ouvir que entra aqui e sai aqui, né? Como a gente fala para os nossos filhos, vai entrar para ouvir, sai pelo outro, não. Esse ouvir aqui é aquele que vem aqui e ele retém no coração, ele guarda. Aí daqui a pouco você passa por uma situação e de repente você se lembra. De repente você se lembra do que foi falado, do que foi pregado, do que foi te comunicado. Aí você fala, não, tal dia eu ouvi que se eu fizer dessa forma, eu vou perecer, eu vou morrer, não vou me dar bem. E aí você está com aquela palavra no coração, e aquela palavra naquele momento se torna para você um escudo na sua frente, se torna para você uma força a mais para você vencer, e uma palavra de sabedoria, e você escapa do laço. Aí em Amós, estou terminando já, em Amós, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai e vivei.
A segunda coisa. Primeira coisa é ouvir. Quando você ouve, você tem a direção. Não é verdade? Quando você ouve. Quando a gente trabalha na casa de família, isso aqui é muito bem conhecido. A gente não faz as coisas antes do patrão descer ou a patrão descer e dizer, assim que eu quero. Hoje vai ter o que de almoço? Assim. Depois que você ouve, é que você vai e executa. Então você não pode fazer nada se a pessoa não te falar. Aleluia. E nós estamos lá, prontos para ouvir. E quem é esquecido até anota, né? Em folha, para não errar, para não fazer errado. E por que com o nosso Deus nós não temos esse cuidado? E isso é geral, irmãos. Isso não é só para meia dúzia, não. Toda a igreja do Senhor precisa estar atenta ao que o Senhor fala. Porque às vezes Deus fala uma vez, Deus fala 3 vezes, Deus fala 4 vezes. Nós ouvimos e porque Ele é Deus, porque Ele é misericordioso, porque Ele é nosso Pai, nós agimos de qualquer maneira. E depois pagamos com a consequência terrível e dizemos, outro dia eu ouvi uma irmã falar comigo lá em São Paulo, e ela dizia assim, por que Deus fez isso, tal, não vou falar aqui, porque senão a pessoa vai saber o que está falando com ela. E você, assim, por que Deus me deu tal coisa? Se eu orei tantos anos para Deus não me dar, eu falei, meu Deus, mas foi ela que escolheu, né? Foi ela que escolheu. Não foi Deus que pegou e jogou nela, foi ela que escolheu. Então, irmãos, o tempo de escolha se diz hoje. Hoje eu posso escolher a vida ou a morte. Hoje eu tenho o poder de escolher o que eu quero e o que eu não quero. Deus falou, você entendeu o que Deus falou? Então escolha a coisa certa. Você não entendeu, então vai buscar que Deus vai te dar a direção certa. E a palavra buscar significa tratar de descobrir. Quem quer tratar de descobrir? Nós queremos tudo mastigado, irmãos. Nós queremos que alguém chegue com a bandeja e já dê tudo mastigado. Quem gosta de coisa mastigada, quando nós queremos muito mastigado, é só ir com a trigo, né? Lá na trigo o pessoal mastiga o milho, mastiga e joga no copo. Mastiga e joga no copo. E o missionário tem que beber. Aquela coisa mastigada, pela boca daquela irmã que tem 40 anos que não escovou os dentes. Aleluia. Né? Então buscar significa tratar de descobrir. Eu não conheço Deus ainda. Eu não sei muito bem quem é Deus ainda. Então eu tenho que tratar de descobrir como? Fazendo o que ele disse para Josué. Meditando na sua palavra. Né? Observando a sua palavra. Jesus disse para os seus discípulos que eles examinassem as Escrituras, porque nelas eles iam descobrir a vida eterna. Mas nós queremos é que tudo venha mastigado para nossas mãos. Mas tem coisa que Deus quer revelar para mim diretamente e para você diretamente. Tem coisas que é entre Deus e eu, entre Deus e você. Aleluia! Então, buscar também significa examinar, investigar, frequentar de preferência. Dar preferência a certa coisa. Quando alguém está tentando fazer uma coisa, vamos supor um curso, e essa pessoa quer passar no curso, o que ela faz? Ela dá preferência ao curso. Vai ter uma festa, vai ter outra coisa, não posso. Eu estou fazendo um curso. Por quê? Porque ela quer descobrir, ela quer aprender, ela quer ser alguém através daquele curso. Mas no que diz respeito às coisas espirituais, nós relaxamos muitas vezes. Até tentamos, até começamos, mas nunca vamos até o fim. Nós não perseveramos naquilo que tivemos que perseverar. Mas o nosso Deus está dizendo para nós nessa noite: é dia de buscar o Senhor, é dia de tratar de descobrir quem Ele é dia de tratar de descobrir qual é a sua vontade para as nossas vidas. E aí nós vamos viver uma vida realmente, como Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Cadê a abundância da vida de Deus em nós, meus amados? Está faltando abundância, porque está faltando escolha, está faltando ouvir e está faltando investigar realmente quem Deus é. Quando vamos pregar em culto ao ar livre, principalmente, falamos muito isso. Olha, o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Deus veio para dar vida, e vida com abundância. Mas para ter a vida de Deus com abundância, exige esforço, disciplina, perseverança, preferência. Tem algo muito bom, enche meus olhos, mas eu falo, não, eu preciso de algo que isso aí não pode me dar. O nosso Deus é sábio. Nosso Deus é sábio. Intimidade
só tem com Ele quem vai diretamente até Ele. Não é assim? Não sei se aconteceu com vocês, mas tem aquela pessoa que você quer ter muita amizade com ela. Aí você vai e encosta na amiga dela, ou no amigo dela, né? Vou encostar em fulano porque ele é amigo íntimo da pessoa lá e vai me levar e tal, daqui a pouco eu chego. A gente se engana. A pessoa recebe porque é amigo do outro, mas ele não abre o espaço por não conhecer o outro. Com o nosso Deus não tem esse negócio não. A gente pode até andar, a gente vai aprender, mas para ter intimidade com Ele, para conversar com Ele, conversar conosco, para Ele revelar os seus mistérios, Ele tem que estar contigo todo dia, e você tem que estar com Ele todo dia. Nós temos que buscar, nós temos que examinar, nós temos que correr atrás, pagar um preço, disciplinar nossa vida, para que o Senhor venha se revelar para nós. Aleluia! Uma coisa é ter os benefícios de Deus, outra coisa é ter a intimidade de Deus. Os benefícios, a gente vem na igreja, recebe a oração e recebe a bênção. Deus está abençoando, aleluia. É uma cura, é uma porta aberta, mas intimidade de Deus só recebe quem quer descobrir quem Ele é. Essa vida de Deus em nós temos que buscar com toda a nossa força, meus irmãos, amando ao Senhor de toda a nossa alma, com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Para você que entrou aqui nessa noite e não está muito firme com o Senhor, está vacilante, o conselho, meu conselho, como serva de Deus é esse: não vale a pena, não vale a pena ficar vacilante por qualquer motivo, porque o que nos espera, nossa mente humana não consegue captar, nossa mente humana não consegue visualizar o que está preparado para aqueles que amam a Deus. É maior do que nossa mente humana consegue imaginar, mas é o que Deus tem preparado para vocês que amam a Deus. Quantos amam a Deus nessa noite?